Então, vamos lá replantar a muda que veio de brinde lá do mundo das folhas, né? Que é o filodendro lá que eles enviaram. Tanto filodendro, as alocáceas e os antúrios, eles fazem parte da família das aráceas. E algo que as aráceas gostam é de um substrato extremamente drenável, né? Então, eu formulei um substrato que fosse comum para esses três tipos de planta, né, que eu cultivo. Então, pesquisando na internet com a ajuda do chat GPT para dizer as quantidades, eu formulei um substrato que está dando muito certo para os antúrios, alocáceas, filodendros, que é um substrato com chips de coco, palha de arroz carbonizada, carvão triturado, pó de carvão, é, humus de minhoca, torta de mamona, musgo esfagno. Deixa eu tentar lembrar aqui de outra coisa que tem aqui. Fibra de coco. E a torta de mamona entra como adubo, né? Pouquíssima quantidade. Além da torta de mamona, também tem farinha de osso. Então, farinha de osso e torta de mamona é em pouquíssima quantidade e o restante são em quantidades maiores, né? Que faz o corpo do substrato, né? Então, o corpo do substrato são com esses outros constituintes. Eu coloquei, né, os itens que eu tinha comprado no chat GPT e eu pedi para ele formular um substrato que fosse que funcionasse muito bem para esses três tipos de plantas. E aí ele formulou e realmente está dando super certo. Então vamos lá. Eu gosto muito de utilizar esses vasos transparentes, porque dá para ver aqui a saúde das raízes, né? Então, e dá para ver também quando a terra está seca para poder regar a terra novamente. Então, é muito bom. Eu compro esses vasos para orquídea, mas se não tiver esses vasos para orquídea, esses vasos, esses potes de requeijão, é só furar ele que também funciona da mesma forma, né? Então, vamos aqui. Deixa eu tirar aqui esse filodendro aqui. Normalmente eles envolvem com musgo esfagno, né? Um musgo esfagno bem úmido que é para a planta sobreviver ao transporte, né? Aos 7 dias aí de transporte. Então aqui tá o filodendro. Espero que esteja saudável, né? Porque esse tempo todo nesse musgo extremamente molhado. Pouquíssimas raízes. Espero que sobreviva, né? Aí coloco um pouco aqui no fundo. Coloco aqui. Aí como aqui já tem, né, como adubo a farinha de osso e a torta de mamona em pequenas quantidades, então meio que esse substrato ele já está adubado. Então por 30 dias eu não coloco nenhum tipo de adubo, só faço a rega normal. E rega sempre depois de colocar o dedo e ver se o substrato está seco, né? Um dos grandes erros aí é você regar a planta sem que o substrato esteja seco, né? Então, só regar a planta depois que o substrato esteja completamente seco, né?
é algo que eu utilizo aqui nas minhas plantas e faz com que eu não erre com o excesso de regas. Eu só rego quando realmente o substrato está seco. E por isso que os vasos transparentes me ajudam tanto, porque eu só rego quando aqui está dessa forma aqui, ó, tá seco. E quando eu rego, dá para ver que aqui está molhado, né? Então, tem isso ao meu favor. Então é isso, ficou aqui o filodendro. Aí eu coloco a etiqueta, né? Eu sempre coloco eu tô colocando agora essas etiquetas e coloco a data que a planta chegou na minha casa também, que é para eu saber sempre qual é o tipo de planta e desde quando que eu estou cultivando ela. Então é isso. Se vocês quiserem que eu deixe aqui nos comentários a composição desse substrato em gramas, 1 quilo desse substrato, quanto eu coloco em gramas de cada um desses ingredientes, é só vocês pedirem aqui nos comentários que eu deixo a composição desse substrato que está funcionando extremamente bem com antúrios, alocáceas e filodendros.